Olá, bem-vindo ao nosso canal YouTube para mais uma reflexão com o tema: o que o Evangelho tem para hoje? E o texto que nós vamos ler apenas um versículo, e depois nós estaremos refletindo em todo o capítulo 7 do Evangelho que escreveu Mateus. Diz assim, capítulo 7, verso de número 12, diz: Portanto, tudo o que vos querem que os homens vos façam, fazei-vos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, Jesus evoca, mostrando como que a lei e os profetas se aplica agora na vida prática. Jesus já tinha mostrado que a lei e os profetas incluíam uma classe de pessoas que estavam às margens da sociedade, e ele agora vem anunciar este reino, um reino da justiça e da inclusão social, da inclusão política, da inclusão religiosa, da inclusão econômica. E ele continua agora, no capítulo 6, falando de como a religião farisaica, como o judaísmo na época fazia as suas liturgias, as suas formas totalmente invertidas do que ele propõe. E quando chega agora no capítulo 7, ele mais uma vez cita a lei e os profetas. Jesus queria deixar bem claro que ele não veio abolir a lei dada por Moisés. Ele veio cumprir, dar um novo significado, trazer esta lei para uma dimensão mais justa nas suas variáveis de interpretações que tinha na época. Então Jesus aqui ele diz, olha, essa é a lei e os profetas. Ele já havia falado em Mateus capítulo 5, verso 17, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. No versículo 20 do capítulo 5 ele disse, a justiça de vocês precisa exceder a do escriba e do fariseu. Por quê? Porque o não matar, que era algo concreto da lei, e que traria penalidade de morte para o assassino, a partir de agora esta lei, que atuava na dimensão concreta, agora é na dimensão do desejo. É na dimensão do desejo, é na subjetividade. Veja, Jesus traz aquilo que era concreto, prático, que poderia levar o homem a se orgulhar de ser um cumpridor da lei. E Jesus diz, olha, se você cumpre a lei, nessa dimensão da letra, do não matarás, mas se você em algum momento você se encolerizar contra o seu irmão e desejar no seu coração matar, então você agora é um assassino. Por quê? Porque a lei de Deus, ela busca um idealismo, um ideal de perfeição. Então os atos têm que estar conectados com o desejo. Mais uma vez no capítulo 7, Jesus agora traz essa abordagem para as dimensões pessoais, para as dimensões relacionais. E no capítulo 7, verso 1, dentro desse contexto que nós lemos o versículo de número 12, que Jesus fala que a sua ação em relação ao outro deve ser com base naquilo que você quer para você, ou não quer para você, aí você tem que decidir essa relação aí. E Jesus então diz, olha, porque essa é a lei dos profetas. Mais uma vez, porque Jesus estava, no capítulo 7, a partir do verso 1, ele diz o seguinte, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o mesmo juízo que você vai julgar, será julgado. Ele diz, como é que você consegue ver um cisco no olho do outro e não consegue ver uma trave no teu olho? Se você fizer uma leitura literal desse texto, você vai achar, vai entender que Jesus estava falando de tamanho de objeto. Cisco pequeno, trave grande. E não era isso. Jesus estava falando de percepção do objeto. Há uma diferença. Jesus não estava falando do tamanho, mas estava falando já, se antecipando ao conceito de que a distância entre o sujeito e o objeto relativiza o tamanho do objeto. Um exemplo simples. Se você pega uma pedra de 1 quilo e coloca bem próximo aos seus olhos, é como se tivesse uma montanha na sua frente.
Mas se essa pedra for colocada a 1 quilômetro de distância, você verá ela no tamanho de um caroço de feijão. Ou seja, não mudou o tamanho da pedra, mudou a distância da pedra para a sua visão. Então, a pedra, o objeto, ele continua o mesmo, mas vemos maior ou menor um objeto de acordo com a relação de distância entre nós e aquilo que observamos. Jesus, então, ele mostra aqui um princípio que a psicologia moderna veio chamar de projeção. O que você vê pequeno no outro é aquilo que é seu, distante de você. Porque não dá para você observar em você mesmo esse cisco, essa trave. Essa trave, ela só vai ser percebida se a distância de você seja suficiente para que você veja como um cisco. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Que o defeito do outro é simplificado em nós. Nós vemos no outro aquilo que nós achamos que é um grande defeito, porque nós não conseguimos ver em nós. Para que nós pudéssemos ver em nós aquilo que nos incomoda, nós teríamos que sair de nós mesmos e nos ver. E não há possibilidade. Então Jesus está dizendo aqui que você vê no outro é a projeção. O que você vê no outro é o seu defeito longe de você, refletido no outro. Então, ao olhar para o outro, você se enxerga. E quando você se enxerga, você não gosta do que vê. Isso é muito incomodante. É incômodo demais. Jesus aqui está colocando o princípio da projeção. Aí sim o texto está aqui, olha. Então você não julgue. Por quê? Porque quando você julga o outro, quando você condena o outro, a grande realidade é, você pode estar se condenando, porque está condenando no outro algo que pertence a você, mas você não tem consciência de que aquilo que te incomoda no outro pode ser justamente aquilo que está em você e você não consegue ver. Então Jesus está dizendo aqui assim, olha, se você julgar, tome cuidado, porque o seu juízo está errado. Você pensa que está condenando o outro, quando na realidade você está se condenando. Porque o seu defeito, aquilo que você vê no outro, é projeção daquilo que está em você. Como você não consegue sair de você, você vê no outro. E você vê como um cisco. Por quê? Porque o cisco é a distância entre você e aquilo que está em você projetado no outro. Jesus não está falando de tamanho do objeto. Jesus está falando da relação entre sujeito e objeto. Então aqui, esse é um princípio muito interessante da Bíblia. Por isso que Jesus, quando ele chega aqui, ele diz isso mesmo. Aí ele continua falando da bondade humana e divina, e que o homem consegue ser bom mesmo tendo um mal intrínseco nele, na sua capacidade de se relacionar. E aí ele diz aqui, olha, por isso que vocês devem então fazer ao outro aquilo que quer que faz a vocês. Ou seja, mude essa forma. Não pode se fazer esse juízo condenatório, porque você pode estar quebrando justamente o espírito da lei. E o espírito da lei qual é? É querer bem ao outro assim como você quer a você mesmo.